Oi, gente. No Show Business de hoje, o assunto é ESG. Para uma conversa sobre esse tema, está conosco Emerson Capaz, empresário, consultor e também político. Fique com a gente. Empresário, consultor e político, ele desenvolveu sua carreira primeiro na iniciativa privada. Depois, na área pública, a convite do governador Mário Covas. Hoje, ele enfrenta uma agenda ambiental. Vamos falar agora com Emerson Capaz. Emerson, bem-vindo. Ainda estou cumprimentando assim, porque vai que pega. Claro, está certíssima. Estamos aqui conscientes, né? Me conta um pouquinho sobre esses novos desafios que você está enfrentando. Me fala um pouquinho sobre essa tua agenda ESG. Primeiro, muito obrigado, agradeço o convite, é um prazer estar com você hoje aqui. Na verdade, a gente tem que olhar hoje, a maior prioridade de todos os países do mundo deveria ser essa agenda ambiental, econômica e social. Só que ela acaba não acontecendo, por uma série de coisas. Você, por exemplo, aqui no caso do Brasil, dificilmente você vê nos candidatos a presidente que eles tenham construído um programa que inclua uma agenda ambiental, econômica e social. Você não vê. Então, eu tomei essa decisão. E se vê não é o que cumpre. Exatamente. Às vezes é para inglês ver só, né? Para brasileiro ver. Para brasileiro ver. Quando você olha, nós estamos passando para trás como um dos países que mais desmata, que mais não preserva a sua área ambiental, Mata Atlântica. Então, esse é um problema. O Brasil deveria ser exemplo, nós somos o patinho feio. E aí eu tomei essa decisão, construímos alguns meses atrás um grande evento chamado a Nova Agenda Ambiental, Econômica e Social do país, onde várias ONGs, entidades, empresários foram discutir quais são os potenciais do Brasil do próximo século. E nós temos um potencial gigantesco. Nós podemos ser a grande potência verde do próximo milênio. Porque o Brasil tem a floresta amazônica, o Brasil tem empresários que cada vez estão mais conscientes, temos área, energia solar crescendo, energia eólica crescendo e bombando. Todos os segmentos podem se aproveitar disso, mas o Brasil acaba deixando para trás. Então, essa é uma agenda importante. Emerson, tem pelo menos eu penso um pouco assim, a nossa imagem é muito pior do que nós realmente somos, né? Em termos de gases de efeito estufa, o Brasil produz 3% do que existe no mundo. China e Estados Unidos juntos, 50%, né? É isso. Você acha que dentro desses problemas políticos enfim, uma falta de comunicação ou, enfim, coisas enviesadas ditas, nós abrimos uma porta para o mundo nos atacar, inclusive para boicotar produtos nossos? Claro. Né? Eu uso essa porta, essa brecha, que não corresponde, na minha opinião, na realidade. Realmente existe desmatamento ilegal, e isso tem que ser combatido. Eu acredito que vai ser combatido cada dia mais, com mais ênfase e com publicidade em cima do combate. Como combater também essa falta de informação no mundo sobre o que a gente faz aqui? Primeiro, nós nos comunicamos muito mal, né, Sônia? Muito. Muito. A gente não sabe vender as coisas boas que o Brasil tem. Nós ainda temos uma matriz energética maravilhosa, que é 60%, 70% ambientalmente correta, porque energia hidráulica, energia solar, que está bombando, energia eólica, toda a capacidade que você tem hoje de regeneração da Mata Atlântica e da Amazônia. Só que, infelizmente, nos últimos anos, o que tem acontecido é o contrário. A gente tem visto o desmatamento aumentar. Agora mesmo saíram os números do SOS Mata Atlântica e da Mata Atlântica, que é um absurdo, 66% a mais no último ano de desmatamento. E isso tem uma repercussão mundial muito mais forte do que uma mensagem positiva. Então nós temos que trabalhar fortemente contra isso. Os empresários vêm fazendo um trabalho extraordinário no sentido de irem na agenda ambiental, quererem combater isso. O consumidor tem consciência da importância disso. Algumas empresas sabem que um produto, por exemplo, que tem a agenda ambiental por trás, reciclagem, recuperação, regeneração, ele pode até ter um preço eventualmente um pouco maior que o consumidor consegue valorizar.
Ultimamente, a Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa extraordinária sobre isso e mostrou que, de fato, o consumidor valoriza empresas ambientalmente corretas. Então, o problema todo está em que nos últimos anos a fiscalização se afrouxou verdadeiramente. Você teve um aumento do desmatamento, infelizmente, e isso repercute lá fora muito fortemente, muito mais do que as boas ações que a gente consegue fazer. Então tem que inverter essa agenda. E como inverter essa agenda? Então, primeira coisa que a gente imagina agora, nós estamos numa eleição presidencial, nós estamos várias candidaturas colocadas. É preciso construir um projeto de país entre essas candidaturas que inclua e tenha como prioridade a agenda ambiental, econômica e social. Pano de fundo de tudo tem que ser a questão ambiental. Nós temos a capacidade, por exemplo, de geração de crédito de carbono. O crédito de carbono, Sônia, no Brasil, poderia sustentar o déficit da Previdência se você tivesse um aproveitamento correto dele na Amazônia, que tem uma geração de crédito de carbono monumental. Mas a Glasgow não definiu agora as regras para crédito de carbono? Então, nós temos um projeto de lei que está na Câmara para ser aprovado que facilita a fiscalização, o controle, a emissão desses créditos de carbono. Recentemente foi aprovada uma nova legislação para isso. Então, isso está em andamento e nós precisamos acelerar esse processo. Está acelerando esse processo. Você já começa a aproveitar isso vira recurso, isso pode ajudar o governo em termos de déficit, pode ajudar empresas, passa a ser uma nova moeda. Pelo que eu sei, o Brasil é o país que tem mais condições de gerar crédito de carbono. Agora, nós estamos nesse caminho, não estamos? Estamos caminhando nessa direção. Nós temos um potencial ainda gigantesco. Você tem medo que isso seja, de alguma maneira, brecado? Não, brecado não vai ser, mas pode ser retardado. Ele pode atrasar. O Brasil pode ser o exemplo, e como nós falamos agora, é o patinho feio. Então, nós temos que acelerar esse processo. Segundo, você tem energia verde no Brasil com potencial que dificilmente outros países têm. Vamos pegar o exemplo da solar, que eu trabalhava com energia solar até final de dezembro. Você olha a energia solar crescendo 70%, 80% ao ano, com investidores privados, sem subsídio de governo, não precisa ter, BNDES entrando para financiar, porque está acreditando... 70% ao ano, porque começou bem pequenininho, né? Exatamente, mas 70 sobre 70 sobre 70 é realmente uma coisa assustadora. Hoje você tem 14 gigawatts batendo 15 giga, que é maior do que Itaipu. Então, hoje a solar produz mais do que Itaipu binacional. Que é Itaipu como um todo? É. Nossa. Hoje a energia solar suplantou a produção de Itaipu e com um potencial, porque nós estamos atingindo hoje 1% do mercado consumidor. 1%. É 1 milhão de consumidores que têm energia solar em 100 milhões de potenciais consumidores. Então, imagine quanto você ainda não tem para crescer. Como é que estão os investimentos nessa área? Eles estão de vento em popa? Estão vindo bem. Que a iniciativa privada, inclusive, reconhece a importância disso exatamente por causa da agenda ESG. A empresa quer ter, o financiador sabe que agora tem uma legislação aprovada no Congresso Nacional, sacramentada em fevereiro, que não depende mais da ANEEL. Agora nós temos regras estáveis. Então, plantas que duram 25 anos podem permanecer sem mudança de regra, o seu contrato vai durar esses 25 anos. Tá. Então, você tem hoje, para a energia solar, a mesma coisa. Eólica, um potencial gigantesco. Cresce na mesma velocidade? Crescendo na mesma velocidade, menos um pouco do que a solar, porque a solar ela começou a ocupar espaços para iniciativa privada, inclusive, que a eólica depende muito de linhas de transmissão, porque ela só está nas pontas do Brasil. Ela não consegue... Ela é mais cara? Não, ela é mais barata. A eólica é mais barata que solar. Ela entra para o mercado livre, só que quando você faz a linha de transmissão para chegar na região sudeste, sul, em lugares onde ela não tem a produção do vento, acaba ficando um pouquinho mais cara, mas a disputa entre solar e eólica hoje já está muito competitiva. As duas estão no mesmo páreo. A energia hidráulica ainda é a mais barata de todas, a geração de hidrelétricas ela tem um preço muito competitivo e o problema dela é a intermitência. O que é a diferença entre solar e hidráulica, por exemplo, hoje? Você está com rios em fio d'água, você tem uma super usina, mas as usinas estão paradas porque a água desceu. O sol não tem esse problema. Abriu de manhã, 8 horas da manhã, eu sei quanto eu vou gerar, até às 5 da tarde, é exatamente aquilo todos os dias do ano. Inclusive a eólica tem esse problema. Os ventos estão diminuindo, estão mudando de direção. Então, sabe o que as eólicas estão fazendo, que é muito interessante? Elas estão complementando o seu parque eólico com plantas solares embaixo. Então, você tem energia flex.
gera solar durante o dia ou solar mais eólica e à noite o vento é forte, é eólica firme. Então, tem tudo o Brasil para crescer. E o que você pensa sobre termoelétricas? Na verdade, é assim, a termoelétrica foi importante, é importante porque você, às vezes, em crises energéticas como a gente viveu, ela acabou salvando você de um apagão, né? Só que você não pode priorizar termoelétrica como o governo fez. Você tem que priorizar outras fontes. Termoelétrica é importante como reserva de energia, como energias que podem entrar. E tem um outro problema, ela encarece a conta de luz de todos nós fortemente, né? Tem uma termoelétrica de um custo mais baixo que pode gerar alguma energia limpa? Eu não entendo tecnicamente. Você tem a gás, termoelétrica a gás, tem termoelétricas a diesel, que são mais caras, mas todas elas têm um adicional aí complicado, que é a questão da poluição, né? Elas poluem muito mais do que a outra energia limpa, né? Então, é difícil você ter isso como prioridade. Não existe nenhum tipo de termoelétrica que não seja gás, carvão... E diesel. E diesel, não tem? Não, essas são as tecnologias. O que você acha que nós podemos destacar hoje da agenda ESG no Brasil, de positivo? Então vamos lá, hoje você tem o quê? Você tem os fundos de investimento priorizando essa questão, né? Não é tanto a empresa em si, mas a empresa sabe que um fundo de investimento vai olhar e vai dizer: essa empresa tem um critério ESG importante, eu vou ou dar para ela um recurso um pouco menor de juros, o juros já é diferente para quem é ESG, ou vou abrir mais fundos de investimento para empresas ESG. Então, isso foi o motor do processo todo de mudança de postura empresarial. A postura empresarial acabou mudando e começou a perceber que também, para o consumidor final, isso é importante. O consumidor hoje olha, vê, embalagem, analisa, quer saber. Então, você tem empresas emblemáticas que hoje valem a pena. Você fala, puxa, é um pouco caro, mas essa empresa eu sei que ela fez isso, fez na Amazônia, faz bioeconomia, que planta lá na Amazônia, recupera da Amazônia e traz. Então, eu acho que isso tudo está mudando bastante no Brasil. E a questão que nós falamos agora das energias verdes, né, que estão muito fortes. Emerson, eu vou ter que te interromper um minutinho, tá? Ok. Já a gente volta. No próximo bloco, continuamos nossa conversa com Emerson Capaz, empresário e consultor. Voltamos com o nosso entrevistado, Emerson Capaz, empresário e consultor. Emerson, aqui no intervalo estamos conversando sobre o lixo, né? A pauta verde, floresta sustentável, verde em pé, enfim, tem muito apelo, inclusive emocional, né? Uhum. O lixo, que é tão importante, ele é desprezado porque quem quer salvar o lixo? Verdade. Você foi quem impulsionou a lei de resíduos sólidos, foi relator, impulsionou, brigou para isso vingar. Me conta um pouquinho sobre o que você fez e a situação hoje. Você veja, Sônia, eu em 98, que fui deputado federal, fui eleito depois de ser secretário do governo Covas, fui para o Congresso Nacional, com uma visão empreendedora. É difícil você ir para o Congresso sendo empresário, não é uma coisa fácil. E peguei duas coisas que eu achava extremamente importantes. Uma delas aprovou, e foi a nova lei das SAs. Eu fui o relator e ela existe até hoje. Mudou o mercado de capitais no Brasil por causa da nova lei das SAs. E a segunda, logo em seguida, foi a relatoria da Comissão Especial da Política Nacional de Resíduos. Passei 1 ano e meio discutindo isso com empresários, catadores. Fui para Minas, ver os catadores como trabalhavam, construir com o CNI e tudo. Fizemos a política prontinha na comissão especial, ela entrou em votação, o PT foi contra. Na época foi muito difícil de convencer o PT, porque eles não tinham sido relatores. Tem uma coisa em Brasília que a gente conhece, que é difícil de comentar isso, mas é chato, que chama ciúme de homem. Não tem nada pior em Brasília do que ciúme de homem. Acho que no mundo, né? De todo mundo, mas de homem lá é muito difícil. E esse ciúme acabou fazendo com que a Política Nacional de Resíduos, que ia ser aprovada em 2002, ficasse na pauta das comissões, pronta para ser votada. Não foi votada 10 anos depois. Mas entrou, foi implementada e a minha semente plantada lá deu resultado. Nós temos uma Política Nacional de Resíduos. Hoje
temos um projeto mais avançado de zerar lixões, acabar com lixões, fazer a coleta seletiva. Agora, a implementação disso é muito difícil. Os pequenos municípios e médios municípios têm uma dificuldade muito grande de acabar com o lixão. Lixão é mais fácil você jogar o lixo lá do que separar. Mas qual é a dificuldade? Em alguns casos, por exemplo, é o seguinte, você fala para o consumidor final, separa o lixo, faz a separação e a gente faz a coleta. Quando você não consegue fazer a coleta separada, porque você tem que fazer a coleta sedimentada, encaminhar isso para a reciclagem e aí você volta a ser matéria-prima. E em alguns casos, o lixo é energia. Então, energia também. Energia, o lixo, Mas, você, então, através de usina, qual a gera energia. dificuldade? A dificuldade é que você não consegue hoje fazer isso de forma... Tem problema ambiental, em muitos casos, para gerar energia através do lixo, o dióxido que solta, o gás. É poluente isso? A questão ambiental para queima de lixo e transformar em energia não é uma coisa fácil, você tem que fazer uma boa análise ambiental disso. O processo é poluente, agora você pode jogar isso para longe, queimar, não sei. Não, tem você jeito, queima né? ele e o que você solta, se o processo é corretamente feito, você só solta fumaça e não tem poluição. Tá. Então isso tem tecnologia para isso hoje, começou a ser feito já. Você tem o gás metano dos aterros, que também gera energia. Esse é o gás que fica dos aterros acumulados, ele sobe, entra num processamento e gera energia. Né? Vários aterros aqui, o aterro Bandeirantes faz isso aqui em São Paulo. Agora, o problema do lixo é que essa separação, na hora que vem um caminhão, ele pega tudo junto. Então você separa como consumidor e não vê o resultado. O resultado, por exemplo, latas, é o maior recorde mundial o Brasil tem em lata de alumínio. As latas de cerveja é 98% reciclada. Não tem essa desperdício reciclagem de lata. já tem, porque já tem existe. regras, etc. Então, por que ela é boa? Porque ela gera recurso. Então, catadores geram, catando latas, recurso para eles sobreviverem. Então, isso na cadeia produtiva, você não desperdiça uma lata, você pega ela e gera. O que aconteceu? Agora fizeram uma votação importante que criaram um pagamento obrigatório, que pode ser feito oficialmente para catadores. Isso não existia. É como o PSA, que é o Pagamento de Serviços Ambientais, você pode usar isso para pagar catadores de lixo que trabalham no processo de recuperação. Isto valoriza a cadeia produtiva, faz com que você possa reciclar não só lata, mas os lixos sólidos, ou fazer o trabalho com lixo orgânico, com papel, papelão, plástico. Plástico é um problema. Plástico você recicla 25%, 30% do que é jogado fora e a maioria vai para o oceano. Então, é um dilema isso. Isso é no Brasil ou no mundo inteiro? No Brasil. Em alguns países é mais do que nós. Aqui já é feita a separação na residência, você já coloca em ambientes diferentes, você não tem um saco comum. Tem tecnologias que estão chegando no Brasil que mudam isso. O aterro é saudável? Aterro não tem outro jeito de você fazer isso sem ter aterro? O aterro é importante porque do aterro você pode gerar energia, em primeiro lugar. Em segundo, o aterro... Então, você gera energia, mas ele não fica lá parado como é hoje. Não, você tem que ter aterros de qualquer forma, porque uma boa parte do lixo, que é o lixo orgânico, você dificilmente recicla, você vai colocar tudo no aterro. Você vai fazer os aterros bem cuidados. Funciona o aterro? Eu acho que os aterros são camadas de lixo que vão sendo colocadas de forma correta, que não geram cheiro nem mau odor, são plantados. O maior aterro da América do Sul está aqui na rodovia Bandeirantes. O aterro Bandeirantes é o maior da América do Sul. Coleta todo o lixo da cidade de São Paulo, vai para lá. Tá, mas como é que ele some? Ele some algum dia? Não, ele não sobe. Você vai fazendo o aterro, ele tem um limite, né? Até aquele determinado limite. Inclusive hoje, Sônia, o que a gente tem feito, em cima dos aterros, você começa a ter planta solar. Porque o aterro é um platô gigantesco, depois que ele acomoda, 20 anos, 15 ou 20 anos ele acomodou, não mexe mais. Ele vai adensando, depois para. Aí você pode colocar plantas solares em cima, nas laterais. Isso é uma mudança revolucionária. Então, você é uma área que poderia ficar sem uso, porque é um bruta gigantesco, 1 milhão de metros quadrados ali colocados em planos, você coloca energia solar em cima. Mas não tem um jeito de fazer sumir o lixo? Queimando. É a queima. O lixo, quanto mais você conseguir queimar e gerar energia, menos você tem que conduzir ao aterro. Então, o que o Brasil precisa para seguir nesse caminho? Já existe toda uma legislação para isso, já existem multas para lixões para serem implementadas, tem um prazo final de lixão que foi colocado agora novamente no Congresso. Então, nós estamos caminhando por uma situação melhor hoje em relação a isso.
né? Então, tem aprovações de legislações nessa direção que vão fazer um caminho melhor para o Brasil lá para frente. O mais importante é ter a Política Nacional de Resíduos. Explica o que é Política Nacional de Resíduos. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, na verdade, é todo um critério que foi construído e colocado para permitir que você tenha na cadeia produtiva, no destino final do resíduo, que é, todos nós consumimos 0,8, 1 quilo, tem medições para isso, né, por ano de lixo. Tá. O lixo é um problema porque existe muito consumo, então tem consumo, tem lixo. Se esse lixo não é tratado, coletado e levado corretamente, você vê uma greve de caminhões de lixo para uma cidade. Imagina o que é uma greve de lixo, é terrível. É uma das piores coisas, talvez, igual a greve de transporte. Você não consegue circular, isso acumula. Então, é um serviço essencial, um serviço básico essencial. O que você precisa com a política é começar a valorizar essa cadeia, porque existe valor embutido em todo o processo de lixo. O que é esse valor embutido? Porque lá você tem o alumínio, a lata, o papelão, que voltam a ser matérias-primas. Isso é o que nós chamamos de economia circular, Sônia. O que é economia circular? É aquela que é igual à natureza, nada se perde dentro dela. E o que precisa? Você precisa de uma campanha nacional para campanha de conscientização, percepção das pessoas, por exemplo, em várias prefeituras já foi obrigado agora, na nova política que foi aprovada, a cobrar uma taxa mínima de coleta de lixo nas cidades no Brasil todo. Alguns prefeitos não têm coragem de fazer isso, mas precisa fazer. O prefeito de São Paulo agora mesmo anunciou que vai fazer uma cobrança da taxa de coleta de lixo, porque essa taxa permite você fazer todo o trabalho correto e, ao mesmo tempo, fazer a coleta seletiva, separar, dar emprego para pessoas que precisam desse emprego. Engraçado, por que as pessoas não se incomodam de pagar várias taxas e uma taxa para coletar o seu lixo? Alguém pensa no lixo que gera? Uma taxa para coletar lixo, ninguém quer. Ninguém quer. E você tem uma outra questão importante, Sônia, que é o consumo consciente. Isso é uma coisa que vem crescendo muito. Existe uma capacidade de institutos aí que estão trabalhando a cabeça do consumidor para que ele conscientemente saiba o que ele faz com o seu lixo, como é que ele trata, como é que ele separa, corretamente comprar menos coisas com embalagem, saco plástico, por exemplo, tem coisas que consegue levar e aí você já vai na farmácia, compra um remédio desse tamanho, ele põe num saco gigantesco. Gigantesco, eu já recuso. Eu falo, não quero esse saco, pode guardar, não preciso, entendeu? Então, são detalhes, mas é isso aí, uma cadeia toda que muda completamente, e aí a educação do consumidor. Eu tenho um dado que eu quero explorar com você um pouco no próximo bloco, que eu não sei se é verdadeiro ou não, mas 30% da produção alimentícia no Brasil vai para o lixo? Não responde agora, tá? 1 minuto. No próximo bloco tem mais conversa com Emerson Capaz, empresário e consultor. Não saia daí. Voltamos com Emerson Capaz, empresário e consultor. Emerson, eu deixei uma pergunta no ar no último bloco, que é sobre o lixo, desperdício que o brasileiro soma com o que ele consome em termos de alimentos, né? 30% dos alimentos consumidos vão para o lixo. Isso é verdade? Infelizmente viu, Sônia? Você tem 1/3 da produção alimentar e do consumo de alimentos que acaba sendo desperdiçado, vai para o lixo. E olhando o Brasil... Isso é muito, mas esse número não pode ser no alto. mundo inteiro. Tem se tentado fazer um trabalho de redução disso, mas não é uma coisa tão fácil. E no Brasil, se você imaginar o Brasil hoje, com fome, miséria, as pessoas passando fome... Você alimenta todo mundo com fome. Você alimentaria... Você começa, por exemplo, na feira livre. Olha numa feira livre, o que acontece quando termina a feira. Se você pegasse todas as feiras livres do Brasil e já tivesse um trabalho de conscientização na feira livre, acabou a feira, vem alguém lá, antes de você jogar no lixo, vai vir alguém recolher isso para fazer comida para pessoas que necessitam. E dá para você fazer, porque é muita sobra. Né? Fora o que eles levam de volta, é muita sobra em feira. Às vezes de um projeto é incrível, dava para alimentar todo mundo. 30%.
É muito. Com fome. Agora, distribuição disso que é outra complicação, então, né? Isso envolve uma cadeia toda que você pode liderar pela sociedade civil. Seria interessante fazer esse trabalho na sociedade civil organizada. Tem ONGs e pessoas que estão se mobilizando para isso. Eu acho que existe um espaço muito interessante para acabar com esse flagelo, porque é um flagelo. Num país como o Brasil, que produz alimentos, é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, grãos, soja e tudo, e desperdiça isso na nossa própria residência. Às vezes a gente olha o que você joga no lixo de comida que sobrou. Isso não podia fazer parte do ISG das empresas de alguma maneira? Sei lá. Poderia. Na verdade, talvez eles tenham um investimento nisso. Uma das partes do ESG é a questão ambiental, né? E a governança social e ambiental envolve a questão ambiental e, por exemplo, a empresa tem também a necessidade de cuidar dos seus resíduos. Então, os resíduos da empresa precisam ser tratados adequadamente. Governança ambiental e social. E o ambiental não é só matéria-prima, é resíduos sólidos. Me diz uma coisa, que eu estou vendo uma questão que eu acho importante, né? O Brasil aprovou os marcos regulatórios para saneamento básico e gás. Isso aqui não vai ajudar? Está ajudando muito. Esse marco regulatório do saneamento é extremamente importante, Sônia. Isso está, primeiro, gerando investimentos enormes na questão do saneamento, questão de esgoto. Por que tão tarde? Por que Demoramos. 85% da população brasileira não tem saneamento básico? Porque isso precisava ter sido feito muito antes. Muito antes. Esse marco geral do saneamento, ele é chocante, trouxe... né? É chocante. Esse número é chocante. Ele agora trouxe a iniciativa privada para competir, comprar saneamento, comprar empresas de saneamento, fazer uma parceria público-privada com empresas de saneamento, como o Sabesp e outras, que já acabam com isso. Você fala de 80% que não tem, mas é muito mais grave isso lá na região norte e nordeste. Aqui você tem uma evolução, você vê o que está acontecendo no Rio Pinheiros. Por que nunca conseguiam limpar o Rio Pinheiros? Problema de esgoto. Temos que dar a mão à palmatória. O governo do João Dória foi lá, limpou, chamou a Sabesp e falou, acabou, vamos acabar com os esgotos que são jogados no Rio Pinheiros. Em 3 anos o rio está limpo, voltaram os peixes, voltou tudo. Isso é impressionante. Então, é possível fazer. É possível fazer. Precisa vontade política, precisa marco legal, que já tem, e agora trazer um investimento para fazer isso. Em termos de gestão pública, o Brasil evoluiu nos últimos anos ou não? O Brasil vinha, em termos de gestão pública, evoluindo bem. Eu acho que uma das questões importantes que a gente está discutindo hoje na sociedade, eu acho que após essa eleição nós vamos ter que discutir seriamente isso, é a governança no setor público. Nós precisamos ter uma governança maior e um respeito maior às instituições no Brasil. As instituições, infelizmente, Sônia, estão sendo destruídas por dentro, em muitos casos, os vários ministérios e instituições, você não percebe, mas elas estão sendo destruídas ou preenchidas com gente que não tem competência para estar à altura dessas instituições. Existem instituições no Brasil que são a governança do setor público. E essa governança precisa vir com o apoio da iniciativa privada. Essa é uma das metas que eu quero fazer, embutida nessa questão de governança social e ambiental, tem a governança do setor público, que é o parceiro da iniciativa privada. Eu preciso ajudar a fazer isso. Emerson, você acha que caiu a ficha da iniciativa privada, que não dá para ficar, apesar de pagarmos impostos todos direitinho, não dá para ficar sentado esperando o governo? Felizmente, sim. Fazer a obrigação dele, porque não faz. Felizmente, sim. Sem pressão da opinião pública, o sistema público, o governo em geral, só funciona à base de pressão. Não adianta, é difícil. Por que os governos são reativos sempre, não são proativos? É raro um governo, seja de que esquerda, direita, para frente, para trás, eles são reativos. A grande verdade, Sônia, vamos lá, nós... Ser humano. Exatamente. Nós, infelizmente, não temos líderes políticos à altura dos desafios, não é só no Brasil, é no mundo. Olha o mundo e vê. Quem é um líder político mundial hoje? É o Papa, se você pensar. Não tem. Qual é o líder político que você olha com carisma, com capacidade de visão, aquele que você fala, esse é um estadista. Este realmente é um estadista. Cadê os estadistas? Onde estão essas pessoas? Nós precisamos ter essas pessoas na área pública. Inclusive, hoje, no Brasil, as pessoas abandonam a política porque falam que política é nojenta. Eu não quero entrar na política. Não! O Brasil não sai de onde ele está se não tiver valorização da política.
da ação política, da coordenação política de alto nível. Não uma coordenação política baixa que a gente, infelizmente, acaba tendo que ver quase que diariamente. É nível de visão de mundo. Eu acho que os empresários têm muito a contribuir com isso. Tem um pouco de medo, e é correto, porque a questão pública hoje ela foi colocada numa posição de vingança, de ou você está comigo ou você é contra mim. E isso é muito ruim para o Brasil. Eu acredito que nessa próxima eleição as coisas devem mudar. Nessa próxima eleição, você acha que o peso de ser gestor será o mesmo de 2018? No 2018, falava-se muito, o Brasil precisa de gestor, precisa de gestor. Acabou, enfim, a eleição se deu, né? E hoje eu não ouço mais falar sobre isso. Eu ouço falar justamente sobre recuperação da credibilidade da política como um instrumento de gestão. Óbvio. No fundo, a gestão é extremamente importante. Não dá para você dizer não precisa de gestão. Lógico que precisa, só que a gestão não é decisiva na eleição. Ela não, por exemplo, hoje, essa eleição é uma eleição da empatia. A próxima será uma eleição da empatia. Por quê? Porque nós passamos momentos dificílimos com a pandemia. A pandemia acabou com todos nós, fragilizou todo mundo. As pessoas querem alguém no Estado que proteja, que saiba entender, que tenha a visão de mundo que ele quer. A proteção de Estado, você defende a proteção do Estado? Em alguns casos, por exemplo, o SUS, vamos pegar o exemplo do SUS. O SUS é maravilhoso. O SUS é o herói nacional hoje, em pesquisa qualitativa ele aparece como o grande herói nacional. Você não via isso lá atrás. E o SUS salvou a vida de milhões de pessoas. Mas isso não é proteção, é serviço, né? Então, mas é um serviço do Estado que tem que ser prestado com competência. E aí, o cidadão comum que não tem acesso à saúde privada, ele vai lá e aquilo lá é uma proteção para ele, ele consegue se salvar. Então, é preciso entender que hoje essa eleição... Educação seria proteção. Educação, importantíssimo. Segurança, vamos pegar segurança. Cadê? Onde está o Estado na questão da segurança? É violência todos os dias. Então, é uma eleição que não vai priorizar a gestão, mas não dá para ter um bom presidente que não saiba gerenciar o país. Não dá. Então, ele tem que combinar isso, no mínimo, colocar bons gestores e coordenar uma boa equipe, mesmo não sendo um gestor, ele pode ser um grande coordenador de uma equipe de primeira linha. Mas se você ser coordenador, é um bom gestor. Então, mas vamos pegar o Fernando Henrique. Ele não era gestor, ele foi eleito por causa do real, ele montou uma equipe de primeira linha que salvou o Brasil da inflação. Mas ele era um gestor sociólogo, ele gera gente. Então, mas na hora que você fala gestor, você imagina um gestor de... Né, e a capacidade de lidar com gente. Gerir seres humanos. Isso, é isso aí. Olha, Emerson, estamos chegando aqui no final do nosso programa. Quero agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço, foi um prazer. E vê-lo aqui outras vezes com a gente. Com o maior prazer, venho sempre. Obrigada. Um abraço. Covid. Então, Covid. O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo. Até lá.